gente, eu sou Cida, não é? Quero agradecer o convite que foi feito por Cineduc, nome charmoso. Agradecer o convite, agradecer também as pessoas que compõem comigo a mesa, a vocês que estão aqui. Celebrar, não é? Esse momento que é começar algo. Empreender é algo que requer um investimento, não é? E isso é sempre desafiador. Eu agora estou aprendendo a não dizer mais assim, é difícil, não é difícil, é desafiador, não é? Porque a gente pode, quando é um desafio, a gente pode vencer. Então, quero parabenizar vocês por essa coragem, né? Que é isso que vem do coração para fazer algo. E estou muito feliz de estar aqui hoje, seja porque a gente está se reunindo, né, gente? Não é? A gente pensa assim, quando Lina disse é presencial, eu digo, opa, presencial? Como é que vamos agir no presencial? Desde isso, do cuidado, se tem um microfone, se não tem. Olha quantas coisas em nossa vida mudou. Não é? Quando Lina me perguntou sobre o que falar, eu disse assim, ó, Lina, eu acho que eu tenho uma contribuição a fazer sobre muitas coisas, porque são anos refletidos no trabalho de educação. Quando a gente tem anos refletidos no trabalho de educação, a gente pode falar de uma série de coisas, mas tem algumas que a gente se dedicou mais. Né? E eu sou dedicada à formação de professores, de educadores de modo geral, incluindo as equipes técnicas, há alguns anos. E pensei, vou falar um pouco sobre essa formação dos professores depois que eles saem da universidade. Né? Então, a formação em serviço. Como é essa formação em serviço? O que é eu continuar aprendendo depois que eu sou graduado? Quando a gente se gradua, a gente sai da faculdade de duas maneiras, pelo menos duas. Uma é extasiado, com vontade de colocar tudo aquilo em prática, às vezes achando que a gente já sabe um monte de coisas, e às vezes a gente achando, meu Deus, não sei nada, preciso aprender muito. Entramos nas escolas. Geralmente, entramos nas escolas sem o devido preparo. Hoje tem um fenômeno acontecendo, eu tenho acompanhado bastante, em especial nos grupos de estudantes de letras, que é as pessoas não querem ir para a escola. As pessoas querem se graduar e se tornarem professores na universidade. Então, elas se graduam, elas vão para o mestrado, vão para o doutorado e querem integrar a universidade. Algum problema com isso? Não, nenhum problema com isso. Agora, isso tem gerado algo que é, quem é que vem para a escola? E quando vem para a escola? Muitas pessoas, inclusive, escolhem ser professores em uma segunda opção. Primeiro experimentam, né, a vida naquilo que escolheram na sua primeira opção de graduação e depois se descobrem professores. E esse fenômeno a gente vem observando nas escolas. Uma vez que o professor integra a escola, no Brasil, nós não temos uma política de formação continuada. E quando eu estou falando de uma política, estou falando de intenções claras de como deve acontecer essa formação de professores em todas as escolas, sejam escolas públicas ou escolas particulares. Há escolas particulares que fazem formação de professor. Há escolas públicas que fazem formação de professor. Mas como fazem? No mínimo, tem duas maneiras que a gente já conhece. Uma, inclusive, tem a ver com o que César falou no início. Há escolas que escolhem cursos e palestras. Não sei se vocês que estão aqui já viveram isso, né? Então, por exemplo, a gente precisa falar sobre, agora, né, formação sociomoral.
Formação socioafetiva. Esse é um conteúdo que está em voga agora. Então, todas as escolas particulares abrem no seu projeto de formação este conteúdo. E aí convidam bons profissionais que vão às escolas e muitas vezes fazem ou cursos ou palestras sobre esse assunto. E nós vamos e achamos bom e discutimos, etc. E o que fazemos com isso? Então, esse tipo de formação é uma formação planejada, porque a escola se organiza para isso, ela tem uma sistematização, mas ela não tem uma clareza de onde quer chegar. E é por isso que, muitas vezes, a gente diz assim, né? Estou tomando um curso. Estou tomando um curso. Digo assim, quando a gente tomar o curso, a gente vai fazer o quê depois? Vai fazer xixi do curso? Não vai. Então, esse é um formato de formação continuada. Tá? O outro formato, que é mais desafiador, poucas escolas, na Bahia, por exemplo, e em Salvador, fazem, que é a formação continuada em serviço, que consta de um projeto de formação definido junto com um grupo de professores, de acordo com as necessidades que aquele grupo de educadores tem em relação ao enfrentamento de problemas que aquele grupo de educadores tem. Por exemplo, nós podemos ter uma formação para discutir o adolescente de hoje, depois, no pós-pandemia, para ficar chique falar o depois, né? No pós-pandemia, quando for pós, que ainda não é, e refletirmos e pensarmos juntos o que fazer. O ponto principal é refletirmos, pensarmos, planejarmos, realizarmos e depois avaliarmos. Então, o planejar aquilo que nós estamos vivendo como desafio, da mesma forma, os professores de língua portuguesa precisam aprender a isso que a gente acabou de falar, que os estudantes possam apreciar literatura. Apreciar literatura. Apreciar literatura, gente, não é ensinar literatura às escolas literárias. São coisas distintas. Ora, ninguém sai da universidade de língua portuguesa sabendo como é que se ensina a apreciar literatura. Então, se no meu grupo, daquela escola que eu atuo, a gente detecta, a gente observa que tem esta questão, a gente pode até convidar a Cida para conversar sobre esse assunto, será um prazer. Mas o que fará com que essa formação ela seja efetiva a partir do momento que a gente detecta, nossos meninos não leem, nossos meninos não apreciam literatura ou cinema, como vamos fazer? E aí, então, partimos para o planejamento disso. E essa intenção torna-se ação pedagógica. Essa ação pedagógica, ela precisa, no segundo momento, depois do planejamento e da realização, ela precisa de acompanhamento e avaliação, que é o que a gente vai chamar de reflexão sobre a prática que foi realizada. Ora, eu posso ter, para refletir depois, o meu próprio registro. Eu posso pedir que alguém filme minha aula para eu poder ver depois como é que isso aconteceu e poder discutir com os meus colegas. E isso pode estar num projeto de formação dessa escola. Inclusive, que o colega vai me ver, que o colega vai tomar notas daquilo que nós, como grupo de professores, elegemos como um ponto que precisamos aprofundar, aprender mais sobre isso e aprender a fazer isso. Porque o professor ele precisa aprender a fazer isso. Sem dúvida nenhuma, qualquer um de nós aqui pode falar daquele professor que mais amou na sua infância ou na sua adolescência. Acho difícil que esse professor tenha sido aquele das aulas excelentes expositivas. Eu acho que, certamente, cada um que lembra de um professor lembra de algo
diferente que aquele professor fez. O diferente não planejado é pontual, né? Mas o diferente planejado chama-se inovação pedagógica. Um nome lindo, né? Um nome bacana. E, claro, quando nós conseguimos organizar isso, planejar, executar, avaliar, inclusive com os alunos, a gente pode fazer aquela prática novamente. E daqui a um tempo a gente pode dizer aos nossos colegas, o caminho dessa sequência didática é um caminho possível. Só que a escola que abre esse campo de formação continuada, ela precisa ter muito claro onde quer chegar. E nós, professores, embora sejamos maestros dos estudos, muitas vezes, seja porque trabalhamos demais, né? Temos que cumprir cargas horárias, às vezes desumanas, né? Para que a gente possa ter um salário mais digno e, portanto, que a gente possa fazer tudo aquilo que eu falava antes em relação à cultura. Não temos esse tempo. Aí aqui a gente vai ter uma diferença entre o tempo da escola particular e o tempo na escola pública. São tempos distintos. Na escola particular, quando a escola remunera por esses tempos de formação, e na escola pública, onde isso é remunerado, mas nem sempre é utilizado. Então, olhe quantos desafios a gente tem aí para vencer na formação continuada. É mais fácil eu trabalhar como eu penso? Sozinha? Porque eu chego na minha casa e eu planejo sozinha. Por outro lado, é tão solitário fazer isso sozinha. Quando a gente está num processo de formação continuada, eu divido com os meus pares. Se naquela escola tem mais de um professor de língua portuguesa, esses 2 professores ou 3 podem pensar juntos sobre como é que a gente vai vencer esse desafio de formar leitores de literatura. E vão partir para estudar isso, porque não há mudança sem conhecimento. Então, o planejamento com o conhecimento para resolver um problema faz sentido para a gente. O planejamento para entregar a minha coordenadora não faz sentido nenhum para ninguém, nem para ela que recebe. Estou falando também do lugar de coordenadora. Quando Marcelo fala dele lá, menino com 6 anos, que pensa assim, hoje vai ter o passeio. Quantas vezes a gente tem Marcelos na classe, sejam os pequenos Marcelos, os adolescentes Marcelo, e a gente não inclui, porque dá trabalho. É trabalhoso ser professor, gente. É muito trabalhoso. Às vezes, a gente precisa se consultar todo dia se essa é a profissão que a gente quer seguir fazendo. Porque é trabalhosa. E, para inovar, eu preciso de ter trabalho. Então, mas não tenho tantas vezes o tempo necessário para investir nisso. Essas são as dores e as delícias, né, da nossa profissão. E hoje, como está bastante na moda falar de subjetividade na escola, o professor tem que estar preparado para lidar com a subjetividade do estudante. A escola que eleger a subjetividade, o socioafetivo, o socioemocional, como conteúdo de trabalho, precisa abrir uma formação. E essa formação precisa ser refletida. Não dá para a gente fazer um trabalho com subjetividade se a gente não incluir a subjetividade do professor. Como é que eu vou lidar com a subjetividade do estudante? Vou entender que aquele cara está passando por uma situação difícil, porque a mãe dele está doente, porque a mãe dele tem uma depressão difícil. Se eu estou cá o tempo inteiro pensando que o conteúdo que eu tenho que ensinar é aquele e que tem que estar pronto para aquela prova. Então, olha quantas decisões uma escola precisa tomar para fazer educação.
Para ensinar para o Enem é mais fácil. É mais fácil. Por mais que a gente também, na nossa, às vezes até aquele sentimento nosso, né? Às vezes a gente, professor, tem uma vaidade. Estou incluída nisso. E a gente cuida daquela disciplina como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. E eu penso assim, essa disciplina que a gente ensina, ela está a serviço de quê? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer sempre. A serviço de quê? Então, eu vou parar minha aula, estou dando um conteúdo super importante, porque aquela menina, aquele menino está falando de suicídio, esse precisa passar a ser o conteúdo da aula. Mas ninguém pode fazer isso sozinho, porque sozinho é muito desafiador. Então, isso atrelado a um projeto de formação pedagógica daquela escola, ganha um outro fôlego. E a gente pode planejar juntos ações que faremos com esta e com aquelas outras todas turmas. Então, eu acho que eu escolhi falar disso, porque eu acho que é o que eu me dedico, né, bastante a pensar e ajudar as outras pessoas a fazerem, que é como é que você planeja de verdade para uma aula de verdade. Como é que você organiza o seu trabalho para você conseguir chegar onde você gostaria, criando as possibilidades de aprendizagem que você gostaria, não os resultados que a escola quer, porque são coisas distintas. Não é? Em geral, quando a gente cuida bem das expectativas de aprendizagem, a gente sabe que nem todos vão aprender do mesmo jeito, no mesmo tempo. E a gente tem condição de avaliá-los, cada um do seu ponto de partida para o seu ponto de chegada. Agora, tudo isso, gente, é trabalhoso. Então, o que é desafiador no nosso trabalho? É todo dia, quando a gente acorda, a gente diz assim, quero ser professor. Quero seguir sendo professor. E eu acho que é esse convite, né, que eu faço aqui para a gente agora, que é para a gente seguir sendo professor desse lugar do afeto. Do afeto, em primeiro lugar, a gente. A profissão que a gente escolheu, né, e ao nosso trabalho. Porque ele tem uma coisa de sagrado, né, de um sacro ofício, no sentido de um sagrado outro, não aquele sagrado do sacrifício, ou de que a gente tem que ganhar pouco para fazer aquele serviço. Não. Mas desse sagrado, acho que a gente precisa dar uma recuperada nesse sagrado para a gente seguir juntos. Muito obrigada.